A senhora disse numa audiência na Câmara dos Deputados, repetiu ainda há pouco, que a razão das fraudes se deu, uma das razões das fraudes, em especial, foi por conta do vazamento de dados pessoais e o uso indevido da biometria. A senhora poderia me dizer como isso foi constatado e desde quando isso ocorre? Só para ficar claro aqui para os membros dessa CPMI. E se puder ainda me informar, para economizar tempo, na visão da DPU, quais foram as falhas principais que permitiram a proliferação dessas fraudes? Essas questões elas foram apontadas no acórdão do TCU, número 1115 de 2024, com base nas apurações e nas inspeções que foram feitas entre 2019 e 2024. Então, com base nisso que eu fiz a minha fala naquela audiência pública. Perfeito. Eu lhe pergunto, se alguma norma legal, se no aparato infralegal, jurídico, sobre o INSS constasse um dispositivo de lei dizendo o seguinte: é vedada a transmissão de informações de benefícios e de informações pessoais, trabalhistas e financeiras de segurados e beneficiários do INSS a qualquer pessoa física ou jurídica, diretamente ou por meio de interposta pessoa física ou jurídica, para a prática de qualquer atividade de marketing, oferta comercial, proposta, publicidade direcionada e beneficiário específico ou qualquer tipo de atividade tendente a conhecer o beneficiário do INSS a celebrar contratos e obter captação de clientela. Se esse dispositivo existisse na lei, os fraudadores, os membros dessa organização criminosa, teriam atuado desta forma contra aposentados e pensionistas? Teriam mais dificuldade, com certeza. Pois bem, doutora, muito obrigado pelo seu depoimento, porque esse dispositivo foi uma emenda que foi apresentada pela oposição ao governo anterior em uma medida proposta pelo governo anterior. Sabe por que essa medida não prevaleceu, deputado Paulo Pimenta? Porque o presidente de então, Jair Messias Bolsonaro, vetou essa medida. Aí veio para o Congresso. A bancada do Partido dos Trabalhadores e da oposição votou para derrubar o veto. Ou seja, ter esse dispositivo que a doutora Patrícia está dizendo, que impediria as fraudes. Mas qual foi o partido que majoritariamente votou para manter o veto? O PSL, que era então o partido do então presidente Jair Bolsonaro, e o veto foi mantido por 257. Então vejam, tudo isso, toda essa história teria se encerrado em 2019, porque esse dispositivo que a oposição propôs teria sido incluído em lei. A pergunta: por que o governo anterior, deputado Pimenta, vetou esse dispositivo? Porque não quis que esse dispositivo fosse implementado para impedir que fraudes ocorressem no INSS. Muitíssimo obrigado por sua resposta, doutora Patrícia. Eu estou aqui com a medida provisória que foi editada em 24 de agosto de 2022, que revoga a revalidação dos dados, que foi dito ainda há pouco. A revogação da revalidação dos dados para os usuários do INSS foi assinado pelo presidente da República em 24 de agosto de 2022. Qual é o nome do presidente da República que está aqui? Jair Messias Bolsonaro. Ministros que subscrevem: Ronaldo Vieira Bento, José Carlos Oliveira. São os ministros que subscrevem essa medida provisória, revogando a revalidação dos dados. Foi omitido ser dito que foi aqui, em 24 de agosto, assinado por Jair Messias Bolsonaro, que foi revogada a revalidação de dados. Doutora Patrícia, lhe pergunto, o que a senhora achou da decisão do governo do presidente Lula em logo após a operação e as denúncias, que foram primeiramente, e lhe cumprimento por isso. O governo do presidente Lula, logo que teve conhecimento através da operação, a partir de vossas denúncias da DPU, com a participação da CGU, deste governo, e com a participação da Polícia Federal, de imediato suspendeu os descontos após a operação. Foi medida ipsilitri. Primeiro, queria que a senhora comentasse sobre essa medida. Houve, logo após a operação da Polícia Federal, a suspensão de todos os descontos através de um despacho decisório do INSS. Então, houve essa suspensão dos descontos. Ou seja, a partir ali de maio de 2025, todos os descontos associativos anteriores foram suspensos. Então, eu lhe pergunto subsidiariamente, se essa suspensão tivesse ocorrido em 2019, a senhora acha que era possível ter tido tanta lesão aos aposentados e pensionistas do Brasil? Se em 2019 o governo tivesse tomado a medida que foi tomada agora, tivesse suspendido, a senhora acha que é possível ter tido tanta lesão aos direitos dos aposentados e tantos aposentados e pensionistas sido roubados como foram? Certamente essa fraude não teria ocorrido desta Muitíssimo forma. obrigado, doutor. Era essa a resposta que eu queria, por óbvio. Eu acho que é bom quando a verdade fica inteira, não pela metade. Nós vimos aqui
Quando foi revogada a revalidação dos dados? Está aqui. Agosto de 2022, governo de Jair Messias Bolsonaro, ele subscreve o ministro José Carlos de Oliveira. Nós vimos aqui também que a oposição tentou incluir um dispositivo que impediria essas fraudes. Em 2019, mas ela foi vetada pelo presidente de então. Se não tivesse sido vetada, se tivesse sido sancionado, ou se pelo menos em 2019 tivesse tomado a medida que o governo Lula tomou, nós não estaríamos nessa CPMI constatando o roubo de milhares de aposentados e pensionistas. Assim a gente sabe a história por inteiro, não pela metade. Vossa Excelência encerrou? Com a palavra, só o relator, antes de passar a palavra ao senador Marcos. Coronel, por favor, só um minutinho. Senhores, todos estão sendo ouvidos aqui com respeito e tranquilidade. Todos estão sendo ouvidos. Todos estão sendo ouvidos com... Deputado, por favor, todos estão sendo ouvidos aqui com total respeito. Peço o respeito às palavras do senador Rodolfo. Demorou para eles perderem a paciência, presidente. Só numa fala eles perderam a paciência. Vamos adiante.